O antagonista nas eleições 2024. Vamos falar sobre eleições em São Paulo, meu caro Matheus. Vamos falar de eleições em São Paulo, vamos falar de eleições em BH, reta final e, finalmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro saiu do armário. Mais ou menos, né? Vamos explicar direitinho essa história, porque o ex-presidente da República participou de um almoço ontem com Ricardo Nunes, o seu candidato a prefeito. Coloca na tela, Matheus, por gentileza, a imagem, porque eu gostei dessa forma, dessa imagem, Matheus, uma coisa meio Avenida Brasil, não era aquela novela das 8? Não é isso, Matheus? Avenida Brasil, né, que parte da imagem era em preto e branco e outra parte era colorida. Mas o fato é o seguinte, ontem houve essa conversa, né, esse encontro do Jair Bolsonaro com o Ricardo Nunes, uma conversa que nós já havíamos, né, de fato falado, já havíamos antecipado aqui no nosso meio-dia em Brasília. E tem um detalhe que é interessante, eu quero trazer, deixa eu aproveitar e trazer ele, nosso Ricardo Kertmann, para me ajudar, o nosso homem de BH, o homem que sabe tudo de política, além de mim, obviamente, né? Que eu não sou bobo de fazer propaganda sem fazer a minha também. Então, meu caro Ricardo, essa reunião ela foi muito importante, porque aquilo que nós falávamos na segunda-feira, o Jair Bolsonaro saiu do armário, né? Nessa fase, nessa reta final de campanha, já dando o seu apoio pro Ricardo Nunes. Só que é o seguinte, foi um apoio, mas não foi bem um apoio, porque foi aquele apoio meio envergonhado, do tipo, olha, sabe, eu quero a pessoa, sabe aquele início de relacionamento meio tumultuado, em que a pessoa vai lá, leva no shopping, leva no cinema, mas não apresenta para a família? Me pareceu um pouco isso, Ricardo, porque parece que o Bolsonaro, de fato, tem esse namoro com o Ricardo Nunes, mas não está muito afim de apresentar para a família. Isso, lógico, é fruto de uma construção política muito pragmática dentro do PL, né? Você tem ali, enquanto a gente recupera o Ricardo, porque, traz para cá, Matheus, porque, ainda bem que o nosso Ricardo não caiu, porque isso faz parte de uma aliança política muito pragmática dentro do PL. Ali, o partido comandado pelo deputado Antônio Carlos Rodrigues, que é, assim, unicarne com o Valdemar Costa Neto, ele apostou, né, nesse palanque do Ricardo Nunes. O Jair Bolsonaro não gostou, não era muito afeito, não fez campanha, e aí esse almoço, ele teve uma torta, e aí eu apurei, né, tive esse bastidor, ele teve uma torta, né, ele teve esse clima, né, foi servido como sobremesa dessa churrascada, uma torta de climão com cobertura de constrangimento. Por que torta de climão com cobertura de constrangimento? Porque o Jair Bolsonaro, assim, tava lá meio que forçado. O Ricardo Nunes e os MDBistas falam nos bastidores que o Bolsonaro não é mais aquele apoio sonhado, né? Porque ele teve uma postura dúbia no primeiro turno em relação ao Pablo Marçal, mas tá aí a foto, o Bolsonaro fez o seu discurso e agora ninguém pode falar que o ex-presidente da República, pelo menos formalmente, não prestou a sua solidariedade ao Ricardo Nunes. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Meio de Brasília, querido. Obrigado, Wilson. Boa tarde também para todos os nossos queridíssimos antagonistas. Já de cara, deixa eu mostrar uma coisa aqui, eu deixei guardadinha, é uma espécie de um recado para o Alexandre, o nosso Alexandre Alexandre Borges, já chega, né? Não sei se ele já chegou, daqui a pouco ele vai comentar. Não, eu vou deixar aqui no olha cantinho. A provocação no ar, olha a provocação no ar. Assim é que eu gosto, como dizem os nordestinos, bem amostradinho. Prossiga, meu querido. Então, olha, você falou muito bem, né? É um apoio envergonhado, é aquele tal de apoio peronomútil, né? Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu quero. Wilson, eu acho que a gente pode começar já a partir de domingo a ter um cenário muito interessante para as eleições de 2026, porque houve um fato, né, um fato ocorrido em São Paulo, a maior cidade do país, o principal colégio eleitoral do país, que mudou radicalmente o tabuleiro que estava mais ou menos desenhado. Isso tudo a partir do fenômeno, gostem ou não, Pablo Marçal. Esse cara, ele foi a novidade das eleições paulistanas e do Brasil inteiro. E bagunçou
esse tabuleiro todo? Porque ele mostrou, Wilson, que o ex-presidente Bolsonaro não é o único porta-voz, o único ícone de uma direita ou de uma parcela do eleitorado conservadora. A partir do momento que o Pablo Marçal fragmentou essa parcela, o Bolsonaro, que já não vinha mais sendo a menina dos olhos assim, de tanta gente, perdeu muito prestígio, perdeu muito, entre aspas, poder eleitoral. E aí, aquele apoio velado dele, aquele apoio envergonhado ao Ricardo Nunes, que já não era tão necessário assim, ainda que reforce o time nessa reta final de campanha, ainda que seja positivo, também não vai fazer mais grande diferença, não. Nem na eleição aí de São Paulo e muito menos aqui em Belo Horizonte. A gente fala dela daqui a pouquinho. Wilson, a essa altura do campeonato, os votos já estão muito solidificados. Principalmente aí em São Paulo, que você tem de forma tão clara uma polarização, né, entre esquerda, porque ela está representada pelo Boulos, e vamos chamar assim, direita, pelo Ricardo Nunes. Repito, daqui a pouco a gente fala de Belo Horizonte, é algo que acontece aqui também. Os votos anti-esquerda, anti-Boulos, eles já estão dados, não vai ser o Bolsonaro que vai trazer novidade. E quem não gosta do Bolsonaro, né, também não vai abandonar o Ricardo Nunes por causa do apoio dele, justamente porque já está solidificado contra o Guilherme Boulos. Eu acho que esse apoio envergonhado, em nada a essa altura do campeonato, é a mesma coisa. Agora, repito, para 2026, essa perda de prestígio eleitoral do Jair Bolsonaro a partir da entrada do Pablo Marçal, ela é muito significativa e eu apostaria, sabe, Wilson, que a direita, ela em algum momento, ela vai ter que sentar juntas, e aí eu incluo o governador Tarcísio também, ainda que ele não saia para a presidência, né? Essa turma, republicanos, PL, eles vão ter que, União Brasil, eles vão ter que se sentar juntos para poder compor. Porque se a direita entrar fragmentada nas eleições de 2026, com Pablo Marçal, com um bolsonarista raiz, porque o Bolsonaro tem inelegível e não vai, e um outro, entre aspas, candidato de direita mais conservador, vai entrar fragmentada, e isso é muito perigoso numa eleição presidencial. E tem um detalhe, Ricardo, que aí eu vou fazer esse gancho, porque acho que assim, eu quero aproveitar que você tocou no assunto Tarcísio, porque a gente está falando de uma direita fragmentada, mas é uma direita fragmentada que tem um eixo comum, e um eixo comum dessa direita, um dos, melhor dizendo, né, é justamente o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ontem, durante o almoço, por isso que eu falei no início do programa que esse churrasco, né, que foi promovido ali pela campanha do Ricardo Nunes e que teve essa sobremesa, né, essa torta de climão com cobertura de constrangimento. Por quê? Porque passado o almoço, o Tarcísio de Freitas deu uma entrevista coletiva junto com o Jair Bolsonaro e o Bolsonaro falou no lado do Tarcísio de Freitas. Eu sou candidato em 2026. O Bolsonaro ainda acredita que pode reverter o resultado no TSE e no STF. Eu conversei na semana passada com integrantes ali das duas cortes, ninguém acredita nisso, né? Você tem, na verdade, mais uma bandeira de luta para 26, para o Bolsonaro se colocar como perseguido. Ele está adotando a mesma tática que foi adotada pelo Lula em 2018. Fui perseguido, é o sistema que não quer o Jair Bolsonaro, etc, etc, etc. E como você bem disse, não é, Ricardo? Quer dizer, se o Bolsonaro não adotar uma postura proativa ou uma postura republicana de, olha, levantar logo o braço de alguém para representar essa direita, ele de fato pode ser, né, engolido pelo Pablo Marçal e ou até um outro representante da direita. Deixa eu aproveitar essa questão do Tarcísio, não é, Ricardo, para poder já fazer o gancho com o BH, porque o Tarcísio ele já se coloca como um importantíssimo cabo eleitoral. Em São Paulo, a ida do Ricardo Nunes por segundo turno ela é creditada ao Tarcísio, não necessariamente ao Bolsonaro. E em BH, na tua terra, meu querido, o Tarcísio, né, ele foi alçado à condição de cabo eleitoral do Bruno Engler, que disputa com o Fuad Noman. Matheus, coloca por gentileza aí o vídeo do Tarcísio de Freitas fazendo campanha pro candidato do Jair Bolsonaro.
Olá, minhas amigas, meus amigos de Belo Horizonte. Está chegando um momento aí decisivo, dia 27, domingo, momento de transformar Belo Horizonte. Belo Horizonte merece renovação, merece sangue novo, merece aí alguém que faça a diferença e que vai poder contar conosco aqui para que a gente possa compartilhar as nossas experiências. É por isso que a nossa opção aí em Belo Horizonte é o Bruno Engler 22. Vai trazer sangue novo, vai trazer energia, vai trazer aí toda a motivação, todo o suporte para implantar políticas públicas de qualidade. Eu tenho certeza que ele vai fazer a diferença. Por isso, no dia 27, Bruno Engler 22. Olha, segundo o Tarcísio, o Bruno pode até fazer a diferença, mas quem já está fazendo a diferença hoje é ele, Tarcísio de Freitas. Wilson, olha, esse apoio, essa declaração ontem, ela veio após 2 ou 3 dias de intensos debates e brigas, tá? Brigas feias até, no Republicanos aqui em Belo Horizonte. O Republicanos que já veio rachado desde o início dessas eleições. Porque a gente precisaria de uns 2 programas para poder detalhar tudo o que aconteceu até a efetivação do nome do Mauro Tramonte para candidato aqui em BH. E depois também de todas as costuras que envolveram o apoio, porque aí tem um novo nessa parada também, o apoio do governador Romeu Zema à chapa do Republicanos. E agora o Romeu Zema, do Novo, apoia o Bruno Engler. E aí vem o Tarcísio e apoia o Bruno Engler. É uma costura muito mais olhando 2026, como eu falei agora há pouco, do que as eleições em Belo Horizonte. O Zema está de olho em 2026. O Tarcísio, ainda que ele diga que não, que ele vai tentar a reeleição em São Paulo, ele está de olho em 2026. O presidente Bolsonaro sabe que está inelegível, você falou muito bem. Ele vai dizer que não está, vai fazer o mesmo papel que o Lula, para na 1/10 hora lançar um poste qualquer dele e tentar viabilizar esse candidato. Todos esses atores, eles estão de olho em 2026 e não propriamente nas eleições municipais de cada cidade. O apoio do Tarcísio, ele pode ter eu não diria um certo efeito, não vai haver uma transferência maciça de votos, mas é interessante. Sabe por quê, Wilson? Como eu falei, aqui em Belo Horizonte, o fato do Bruno Engler ser totalmente associado ao bolsonarismo, ele não vive sem o Bolsonaro, ele precisa do Bolsonaro a tiracolo, isso já naturalmente faz com que os votos da esquerda caminhem rumo ao prefeito Fuad, que é do PSD, é do centrão, vamos chamar assim. E é um homem de centro também. Com a entrada do Tarcísio, alguns votos desse espectro eleitoral pode rumar ao Engler, pela influência, pela boa influência que o Tarcísio exerce também aqui em Minas Gerais. Ele é um político muito bem visto, muito bem avaliado. Então, talvez consiga influenciar de alguma maneira, mas em número muito insignificativo, muito insignificante, a ponto de poder transformar o cenário da eleição. As pesquisas, a média das pesquisas que saíram recentemente, dão uma vantagem entre 8 e 10 pontos para o prefeito Fuad. A gente vai ter uma pesquisa da Quest e do Datafolha, uma para ser divulgada hoje, outra amanhã, se eu não me engano. Essas pesquisas vão poder ratificar essa posição ou não. Eu tive ontem, Bruno, no jogo do Atlético, no Atlético contra o River, eu tive com o Bruno Engler no estádio. Ele é atleticano, ele vai lá. E batendo papo com ele continua otimista, ele diz que não, estamos firme, os nossos trackings indicam que a gente está à frente e tudo mais, mas ele sabe que é uma missão muito difícil reverter uma margem tão grande de votos assim. Esse apoio do Tarcísio, vou repetir, ajuda, mas não é suficiente para modificar o quadro, assim como o apoio do governador Romeu Zema, que aí nesse caso, viu, Wilson, está muito parecido com o apoio do Bolsonaro aí. É um apoio meio envergonhado, meio como quem não quer nada, nada muito ostensivo. É aquela história, né, ô meu caro Ricardo, é ter um relacionamento sem ter um relacionamento, né, sem deixar as coisas muito, muito claras. Meu querido, muito obrigado. Como você falou agora, o cara a moça leva o namorado em casa, mas não quer apresentar para os pais, é isso?